Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje o nosso vídeo é sobre resultados e discussão. É uma seção muito importante do seu trabalho de pesquisa, então seja ele um artigo científico ou uma monografia. E aí essa parte do trabalho, nós vamos falar um pouco sobre ela de uma forma geral e também vou trabalhar com dois artigos aqui para mostrar um pouco para vocês a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Então nós vamos trabalhar com de modelo esse artigo aqui de Silva e Pereira 2020, certo? E também com esse outro artigo aqui de Nunes e Moraes 2016, que aqui é um trabalho qualitativo. Mas antes que a gente venha realmente para o artigo, para ver como os autores escreveram essa parte, eu gostaria de fazer algumas considerações aqui sobre essa seção do seu trabalho. Então, essa seção, resultados de discussão, é o coração do seu estudo, é a parte mais importante do seu trabalho. Por quê? Porque através dessa parte você vai apresentar os resultados que você encontrou no seu estudo. Então veja bem, você fez uma coleta de dados, você vai organizar esses dados e agora você vai apresentar esses resultados nessa seção, que geralmente é a seção 4 do seu artigo. Você tem a número 1, que é a introdução, você tem a 2, que é a revisão literatura, a 3, que é a metodologia, e 4, resultados e discussão, né? E 5, por último, as considerações finais. Então, é uma sessão, essa de resultados e discussão, é uma sessão do desenvolvimento do seu artigo ou do seu TCC, por exemplo, uma modalidade de monografia, também não vai ser diferente. Então, o desenvolvimento do trabalho, ele corresponde ao referencial teórico, à metodologia e resultados e discussão, que é essa parte que a gente vai conversar aqui no vídeo, tá certo? Aí, antes desse desenvolvimento, você tem a introdução e após o desenvolvimento, você tem a conclusão do seu trabalho, né? Então, é a última parte aqui do desenvolvimento da sua pesquisa, certo? Então, o maior tempo da sua pesquisa vai ter que ser dedicado a essa parte, porque como eu coloquei, é o coração do seu estudo. Então, existe uma expectativa muito grande das pessoas que vão ler seu trabalho, da banca examinadora que vai julgar esse trabalho, de avaliadores, se você está mandando esse trabalho para um congresso, para um periódico. Então, existe uma expectativa muito grande do leitor em cima dessa sessão, né? Então, por isso que a gente tem que escrever muito bem, explorar o máximo possível dos resultados que a gente conseguiu coletar no nosso trabalho, e aí realmente a gente vai ter que se dedicar a um bom tempo para tentar escrever isso da melhor forma possível. E aí, uma dúvida muito comum ao escrever esse trabalho é se essa sessão ela é escrita junta ou separada. Em que sentido isso? Se primeiro eu apresento os resultados e depois que eu apresento todos os resultados eu vou fazer a discussão, certo? Ou se eu faço ao mesmo tempo. Então, por exemplo, de cada questão eu vou apresentando o resultado e já vou discutindo. Então, o que é que eu posso dizer aqui para vocês? Que das duas formas a gente encontra bastante trabalho científico. Então, tanto eu vejo muitos artigos que fizeram junto, ao mesmo tempo você apresenta o resultado e já vai discutindo, como que outros autores fazem separado. Qual é a minha dica nessa situação aqui? Veja modelos de artigo que estão sendo apresentados, né, na área, no local que você vai defender o seu. Então, por exemplo, se você vai defender o seu TCC na faculdade, então veja outros modelos de artigos que foram publicados no seu curso. Então, como é que eles fazem? Então, se realmente ficar à vontade, vai muito do seu estilo, se você vai fazer junto ou se você vai fazer separado. Um periódico, você está mandando para um periódico, para uma revista, para um congresso, dê uma olhadinha nos trabalhos anteriores, se tem alguma formatação exigida, do tipo, tem que fazer junto ou tem que fazer separado, tá certo? Então, das duas formas, a gente encontra bastante na produção dos trabalhos. E aí, o que é que realmente a gente vai fazer aqui nessa sessão, né? O que é que a gente quer saber? A gente quer saber o que foi que você descobriu, certo? No seu estudo, você já escreveu a introdução, eu já li uma revisão de literatura que você fez, mas agora a metodologia, você dizendo como você iria fazer esse trabalho, mas agora eu quero saber o que foi que você encontrou, realmente, tá certo? Então, você vai apresentar os seus resultados, o que você coletou e organizou,
E aí você precisa ver a melhor sequência para apresentação dos seus resultados. Cuidado para você não ficar indo e vindo nesses resultados, do tipo apresentar de início alguma coisa que foi discutida lá no final da revisão da literatura, né, que é a sessão anterior do seu trabalho. Então, tente fazer uma organização de apresentação desses resultados de forma lógica, certo? Do jeito que você organizou aquela sequência do referencial teórico, então você tente manter essa sequência na apresentação dos seus resultados, tá certo? Para você não ficar trazendo algumas questões que foram tratadas por último primeiro, né? E questões mais gerais você deixar para o final, tá certo? Então, essa sequência que você vai apresentar essas respostas, ela é muito importante para você pensar nisso. E aí você vai trazer os seus resultados, certo? E o que é que você vai fazer? Você vai interpretar e comparar com trabalhos anteriores. Então, isso aqui é a discussão que a gente fala. Veja que o nome da sessão é Resultados e Discussão. Então, se eu simplesmente apresentar lá o que foi que eu coletei, eu não estou discutindo. Eu estou só apresentando o resultado. O que é essa discussão que a gente fala? A discussão, eu vou interpretar os meus dados, tá certo? Dizer o que é que aquilo ali significa e vou comparar com trabalhos anteriores. Ou seja, outras pessoas já pesquisaram também trabalhos semelhantes ao meu, encontraram os resultados deles. Então, eu vou fazer essa comparação, certo? Vou pegar o meu resultado e vou olhar se o meu resultado ele está igual ou diferente de trabalhos anteriores. Então, é importante que nessa discussão, você não traga apenas um artigo para ficar comparando. Se você trouxer 2, 3, 4 artigos, então essa discussão ela vai ficar muito mais robusta, né? E vai ficar mais consistente, tá certo? Então, quanto mais você trouxer trabalhos para comparar os resultados com o seu, melhor. A gente vai ver aqui nos exemplos, eu vou mostrar para vocês, né? Como se faz essa comparação com estudos anteriores, que é exatamente isso daí que vai se configurar a discussão do seu resultado, certo? Então, nessa discussão, eu preciso falar o quê? Eu preciso falar se o meu resultado ele foi diferente de trabalhos anteriores ou se ele foi igual. Então, as pessoas querem saber isso. O que eu estou encontrando agora? Outras pessoas encontraram a mesma coisa, outros autores, ou encontraram coisa diferente? Então, isso eu vou escrever, certo? E aí, quando você for escrever, também tenha cuidado para não dizer simplesmente isso. Os resultados dessa pesquisa são iguais ao da pesquisa de fulano de tal. Aí pronto, morre por aí. Então não faça isso. Tente explorar mais o outro trabalho, né? Que o outro trabalho teve a seguinte metodologia, com a seguinte amostra e chegou em tal resultado, né? No entanto, foi diferente do encontrado no seu trabalho, certo? Então agora você pode explorar um pouco mais o trabalho também do outro autor para comparar com o seu. E não simplesmente ficar dizendo que é igual ou que é diferente que o resultado deu igual, o resultado deu diferente de outro trabalho, certo? E aí você vai escrever nesses achados do seu estudo, você vai escrever de uma forma suave, do tipo, esse resultado pode significar, esse resultado sugere que, veja que eu não estou afirmando 100% do tipo, encontrou isso daqui, com certeza é isso, eu não vou dizer, tá certo? Então, você tenta escrever de uma forma suave, porque todo trabalho ele tem suas limitações, né? Então, você não pode afirmar uma coisa 100%, tá certo? Então, sempre escrevendo dessa forma suave, né? Que como os resultados estivessem sugerindo que tal coisa se apresenta dessa e dessa forma, tá certo? Então, de uma forma, né, mais suave. E aí, a forma de escrever o trabalho vai depender muito do método que você teve na metodologia, tá certo? Então, esse estilo de apresentação, ele depende muito se o seu trabalho é quantitativo, se o seu trabalho é qualitativo, né? Então, a metodologia é que vai dizer mais ou menos como é que você vai escrever também esses resultados agora nessa sessão, tá certo? Então, é importante, se você está fazendo um trabalho quantitativo, você verificar outros trabalhos quantitativo, como eles apresentaram esses resultados, e se você está fazendo um trabalho qualitativo, também você vê como eles apresentaram, né, esses resultados que a gente vai ver aqui no modelo que eu vou mostrar para vocês.
Então, se um trabalho ele é quantitativo, então vocês vão ver que a apresentação dos resultados vem em tabelas, vem em gráficos, tá certo? E eu vou comparar esse meu estudo com os trabalhos anteriores, que é o que eu falei para vocês, que significava a discussão, significa isso. Comparar com trabalhos anteriores, mesmo que tenham sido com métodos diferentes. Então, meu trabalho é quantitativo, eu posso comparar também com outros que foram feitos qualitativos, tá certo? Aí eu vou dizer que outro trabalho feito com outra metodologia, de tal, encontrou um resultado diferente, né? E aí vou escrevendo os resultados apresentados na tabela 1, no gráfico 1, e mostro meus resultados e embaixo eu faço essa discussão, tá certo? Tente não escrever do tipo a tabela 1 mostra que, né? A tabela 1 não mostra, ela não é uma pessoa, certo? Então você tenta escrever mais de outra forma, né? Do tipo os resultados apresentados na tabela 1, ou então os resultados sobre tal coisa, entre parênteses você coloca a tabela 1, certo? Ou gráfico 1, né? E aí você vai desenvolvendo o seu texto. Quando é um estudo qualitativo, você pode ir dividindo por assuntos, tá certo? E esses estudos qualitativos, a gente costuma colocar trechos das falas, das entrevistas que a gente faz, né? Então, assim, a gente não vai ter gráfico, não vai ter tabela, porque não são dados numéricos, mas eu vou estar colocando trechos das falas das pessoas que eu entrevistei, tá certo? Para dar um reforço maior àquilo que eu estou colocando. E aí, se for análise de documentos, você vai descrever os documentos também que você analisou, né? Então, agora a gente vai ver aqui uns modelos para vocês verem mais ou menos como esse modelo atende ao que a gente falou aqui nos slides, né? Então, eu tenho esse primeiro estudo, certo? Que é um estudo quantitativo, né? Então, vocês vão ver que o trabalho, ele começa, lógico, com resumo, naquela sequência, introdução, revisão da literatura, depois eu venho aqui, ainda continuando na revisão da literatura, depois eu venho para metodologia do trabalho, procedimentos metodológicos, e aí eu chego aqui no 4, apresentação, análise e discussão dos resultados. Com relação a esse nome aqui, você também vai ver uma variedade de nomes. Você vai ver do jeito que está aí, apresentação, análise e discussão dos resultados. Você vai ver análise e resultados. Você vai ver resultados e discussão, certo? Então, você pode ver vários nomes para essa sessão, né? Veja sempre qual é o nome que está sendo usado no padrão do trabalho que você está fazendo, certo? Então, veja que como é um trabalho quantitativo, então ele fez com várias pessoas, aqui no caso são alunos que eles fizeram, então eles estão apresentando aqui os resultados em forma de gráfico, tá certo? E perceba que aqui embaixo ele já faz a discussão. Então, veja como é a discussão. Quanto ao gênero dos participantes, 35 masculino e 35 feminino. O resultado corrobora as conclusões apresentadas por Matos 2018. Então, eu tô querendo dizer aqui que o resultado do trabalho é o mesmo encontrado. Esse perfil aqui é o mesmo encontrado no trabalho de Matos 2018. Então, gente, isso aqui é que é a discussão. Tá certo? Isso aqui é que é a discussão. É você pegar o seu resultado e comparar com o resultado de outros trabalhos que foram feitos anteriormente. E aí, o que é que significa? Certo? O que é que esse dado significa? Então, eu não preciso ficar dizendo todo o tempo 80% é tal, 90% é tal. Isso aqui a pessoa tá vendo. A pessoa tá vendo aqui nos gráficos, tá certo? Então, eu não preciso ficar repetindo exatamente o que tem no gráfico, mas eu preciso interpretar o que tem no gráfico. O que é que significa 35 masculino e 35 feminino? Então, pode-se observar que há uma crescente tendência da atuação feminina na área contábil. E aí ele vai e explica, né? Esse equilíbrio justifica-se pelo fato de tanto homens quanto mulheres estão cada vez mais buscando sua independência financeira e procurando a carreira organizacional tal. Então, tente fazer essa interpretação, tá certo? Interprete o seu dado e me diga se esse resultado ele é igual ou diferente de outros trabalhos, né? Então, aqui você pode explorar também um pouco mais o trabalho de Matos, tá certo? Dizendo qual foi a metodologia que Matos usou, dizendo qual era a amostra que ele utilizou, né? Então, onde ele fez o trabalho, você pode colocar também, tá certo? Então, você vai fazer isso com todas as questões. Todas as questões. Se você puder trazer mais de um autor para comparar, como eu disse, a sua análise ela fica mais robusta, certo? Aqui, observe-se ainda que nos percentuais obtidos o que predominou foi o sexo feminino, reafirmando o estudo de... Então, eu vou colocar o autor. Então, reafirmando quer dizer que o meu resultado deu igual ao estudo dele, tá certo? Então, eu também vou colocar se der diferente.
Esses dados contrariam o perfil identificado por, bota os autores do estudo, quando os resultados apurados afirmam que os concluintes escolheram o curso por realização própria. Então veja que o resultado meu foi diferente do trabalho desses autores aqui. Então eu também coloco, tá certo? Então a discussão, você tanto pode trazer estudos que corroboram o seu, como estudos que são diferentes do seu, tá certo? Isso não impede de você trazer os estudos de forma nenhuma. Então, eu posso trazer resultados de estudos, posso trazer alguma coisa da literatura que tinha em outros trabalhos, né? Então, aqui, veja que eu estou trazendo uma parte que tinha na revisão da literatura de outro trabalho, tá certo? Posso trazer algo da própria literatura que eu trabalhei, tá certo? Então aqui eu posso estar colocando, nesse sentido, o Disbus relatou que o mercado de trabalho para o contador de alto nível no Brasil é em média um dos melhores entre os profissionais liberais, né? Então eu posso estar trazendo, resgatando aquilo que eu coloquei no referencial teórico, eu vou trazer para cá, tá certo? Agora, para discutir esses meus resultados. Não tem necessidade de você ficar procurando novos trabalhos, tá certo? Se você tiver novos trabalhos, tudo bem. Mas você pode usar todos os trabalhos que você já escreveu na revisão da literatura, né? Então tá aí também uma grande importância da revisão da literatura, de já ter falado sobre esses trabalhos, né? Ter comentado já o resultado desses trabalhos que você está trazendo aqui para discussão dos seus resultados, tá certo? Então aqui, esta é uma exigência que foi evidenciada pelos escritórios no estudo de Silva 2017, né? Então veja que a discussão é isso, tá certo? Que eu estou comparando, e a apresentação aqui está em forma de gráficos, em forma de tabela, porque é um trabalho quantitativo, tá certo? Quando eu venho aqui para um trabalho qualitativo, então você vai ver já uma diferença. Por quê? Porque o trabalho qualitativo, por exemplo, esse daqui, as autoras, elas fizeram uma entrevista aqui com 3 mulheres, certo? E aí, olha, veja que no resultado, você vai escrevendo o resultado, vai interpretando o resultado e você vai colocando trechos, tá certo? Das falas das entrevistadas para dar um respaldo ao que você está escrevendo. Então, olha que eu não tenho um gráfico, não tenho tabela, porque são entrevistas, mas eu posso ir colocando esses trechos aqui, né? Eu devo ir colocando esses trechos, tá certo? Para dar um reforço ao que eu venho discutindo, tá certo? Então, aqui veja que todo o trabalho, né? Aqui em toda a parte da discussão, você vai ver trechos, assim, de falas das entrevistadas, tá certo, pessoal? Então, era isso que eu queria conversar hoje com vocês sobre essa parte importantíssima, né, do seu trabalho, que é essa parte de discussão dos resultados, tá certo? E aí eu fico à disposição aqui no e-mail, caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato com o e-mail, que a gente tem o maior prazer em responder, tá bom? Então um abraço e fique bem.